Evangelho de Marcos capítulo 1. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Mal 3,1 e 40,3. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: E depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus, e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: E vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os incidiva como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados, que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um encisqueto novo, e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo.
Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois, para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: e eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Evangelho de Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão, que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito os seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele, e ele os incidiva. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação e disse-lhe: e segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas, do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram-lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha, do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão.
E ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres, mas para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe, e vede: por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.